Fala, investidores! Bom, a gente vai aprofundar a nossa análise sobre a oferta de CPRF da Klabin, vamos entrar em mais alguns detalhes sobre histórico de investimento da companhia, possíveis impactos aí de guerras tarifárias, características dessa oferta em particular, taxa da emissão, garantias que essa emissão tem, e vamos analisar a situação financeira da empresa. Para começar, a companhia, no passado, ela fez uma série de investimentos que não tiveram resultados esperados, E com isso ela teve que sair da área de produção de papel de jornal e de papel higiênico e começar a se reestruturar, Depois da conclusão dessa reestruturação, a empresa voltou a investir. Então essa retomada, tem como marco histórico o projeto MA 1100, que duplicou a capacidade de produção de papel cartão da unidade de Monte Alegre, Telêmaco Borba, e a partir disso a empresa fez diversos investimentos aí relevantes e a finalização do ciclo desses grandes investimentos da companhia se encerra com a construção do projeto de Puma II. As consequências imediatas dessa série de investimentos foi, claro, um aumento de nível de endividamento da empresa sem uma contrapartida de um crescimento de receita equivalente. Então a dívida líquida da Klabin está em torno de 30,4 bilhões de reais. Então a alavancagem líquida atingiu aí um pico de 4,3 vezes a relação dívida-EBITDA em 2024, então que é um reflexo desse ciclo enorme aí, contínuo de investimentos. Então a empresa ela projeta uma trajetória de desalavancagem até 2016, mas é bom você ficar atento em relação a isso, tá? Um outro ponto, guerra tarifária. A imposição de tarifa aí de 50% sobre produtos brasileiros, que o Donald Trump, o presidente Trump, anunciou em julho, no último formulário de referência, a empresa informou que só 2,9% dos produtos são comercializados pelos Estados Unidos, mas ela pode ser de alguma maneira indiretamente impactada, porque a empresa é a principal fornecedora de caixa de papelão para os produtores de fruta do Nordeste brasileiro, onde mantém 3 fábricas. Além de fornecer embalagem para exportador de carne, podendo ser impactada aí marginalmente numa queda de receita, mas aparentemente nada preocupante. O objetivo dessa oferta, em particular, é captar 1 bilhão e 500 milhões de reais, 1,5 bilhão. Esses recursos vão ser destinados às atividades relacionadas ao objeto social da empresa, incluindo atividade de produção, beneficiamento e industrialização de produtos ligados à silvicultura, agricultura, inclusive reflorestamento, florestamento. Então esse investimento é um investimento aberto para o público geral, O coordenador líder é o Itaú BBA. A emissão é realizada pela Oliveira Trust Distribuidora, que vai fazer a estruturação, a distribuição desses certificados no mercado. Essa emissão ela tem 2 séries, pensando em termos de rentabilidade, de remuneração, com vencimentos de 7 e 10 anos. A primeira série vai ser pós-fixada e a segunda série ela é atrelada à inflação. Então, primeira série, vencimento em 2032, com taxa teto de até 95,5% do CDI. Segunda série, vencimento em 2035, indexada no maior valor entre NTN-B de 2035 menos 0,4 ou IPCA mais 6,9. Ambas as séries têm juros semestrais e amortização só lá no vencimento. Garantias, que é uma coisa importante, dado que a gente está falando de um crédito de dívida, Então, só para lembrar, uma garantia oferecida em título de crédito é uma segurança oferecida pela empresa para você como investidor, Então, os títulos de crédito oferecidos pela Klabin não tem nenhum tipo de garantia, nenhum covenant financeiro, ou seja, na hipótese da emissora deixar de arcar com as suas obrigações dessa emissão, você como investidor não tem garantia nenhuma sobre os bens específicos da empresa, e por isso é bom que você fique bastante atento sobre a situação financeira da empresa, porque ela precisa te pagar, Então, bora dar uma olhada nisso? Segundo trimestre de 2025, a receita líquida consolidada atingiu 5,3 bilhões de reais, cresceu aí 6% em relação ao segundo trimestre de 2024, impulsionada principalmente pelo segmento de embalagem de papel. Então, se por um lado a empresa apresentou avanços operacionais refletidos na receita, a alavancagem financeira, relação dívida líquida sobre EBITDA, ajustada em dólar, permaneceu aí relativamente alta, em 3,9 vezes. Esse gráfico ele reflete essa relação, dívida líquida sobre EBITDA da empresa desde 2015. Então, você vê que a empresa teve um primeiro pico de alavancagem em 2016, atingiu 6 vezes com um projeto Puma 1, o segundo pico de alavancagem em 2021 com o projeto Puma 2, que a gente já falou, e hoje a empresa entrou num ciclo de desalavancagem pós a entrega do projetos, desses projetos importantes todos, e uma continuidade de perfil gerador de caixa que a empresa sempre teve. Então a Fitch considera no geral que o endividamento na casa de 3,5 a 4 vezes o EBITDA para o final desse ano. O endividamento bruto encerrou o trimestre em 36 bilhões de reais,
prazo médio de 86 meses, custo médio de 5,4% ao ano em dólar. A companhia tem um perfil de dívida alongado, sem investimento relevante aí de curto prazo. Um ponto de atenção é a exposição cambial. 75% da dívida bruta é em dólar, né? E aí tem exposição em taxa fixa em dólar. Embora a empresa argumente que cerca da metade da sua receita também está atrelada à moeda americana, e isso criaria um hedge natural, isso não elimina o risco de você estar endividada, o risco cambial de você estar endividado em dólar. Tá? As margens financeiras da empresa são relativamente estáveis, isso mostra uma boa capacidade de execução, né, de transformação de receita em lucro. A Fitch espera que a margem EBITDA da Klabin permaneça próxima de 40% ao longo aí do horizonte de análise, né, de classificação da empresa. Bom, muita informação, né? Então, vamos tentar sintetizar. O que a gente viu em última instância? Características da oferta, prazo, remuneração, garantias, situação financeira da empresa. Diante disso tudo, né, diante dos resultados, a gente observa que a empresa ela teve pico de alavancagem em 2024, né, 3,9 vezes a relação, né, dívida líquida sobre EBITDA, o que é considerado alto para a classificação atual da Klabin. E disso tudo, a dúvida que efetivamente fica é: a empresa ela vai conseguir reduzir essa métrica para os próximos anos? Será que o spread atual que a empresa está pagando aí nessa oferta leva em consideração esse risco? É isso que a gente vai discutir no nosso próximo vídeo. A gente vai explorar um pouquinho mais os destaques financeiros da empresa e vamos comparar a taxa desse ativo com outras aplicações. Até mais!